Bom dia, irmãos. Este é o nosso primeiro Café com Palavra. A proposta é que nós, a cada semana, nós tenhamos uma palavra para que possamos guardar durante o dia e ser um motivador, ser um incentivador para nós nesse dia. Então, aproveite bem esses podcasts que estaremos postando toda terça-feira de manhã, 7 horas da manhã, você que está indo trabalhar, você que está acordando agora, você que está na sua casa, aproveite esses áudios e ouça com atenção o que diz a palavra de Deus. Aproveite para tomar o seu cafezinho e estarmos juntos durante esses minutos e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar o estudo de hoje falando de um jovem que estava na igreja, o jovem que achava que fazia as coisas certas, um jovem que pensava que tinha tudo na sua mão, era tudo fácil, e ele teve uma dúvida. Ele foi até Jesus e perguntou a ele como faz para ter a vida eterna. É uma dúvida frequente entre os jovens, porque muitos deles, infelizmente, apesar de frequentarem uma igreja, ainda têm essas dúvidas a respeito da salvação. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Um jovem perdido na igreja. Este é o nosso tema de hoje, agora. Eu sou o pastor Marcos Melo e vamos juntos descobrir o que Deus tem a falar aos nossos corações através da vida desse jovem. Fique comigo e abra o seu coração para a palavra do Senhor. Um jovem perdido na igreja. Como seria isso? Que título estranho para um estudo, para um sermão. Mas é exatamente o que acontece com muitas pessoas hoje em dia. Há muitos perdidos, apesar de frequentarem uma igreja, apesar de cumprirem normas, regulamentos, rituais, cerimônias religiosas. Há perdidos dentro da igreja, homens e mulheres que não têm uma experiência com Deus. Suas vidas se resumem a obedecerem padrões humanos de religiosidade e não há transformação de vida. Nós vamos falar de um exemplo disso, um jovem rico. É o que conta o texto bíblico em Mateus capítulo 19, versos de 16 ao 26. Este jovem rico teve a oportunidade de falar com Jesus, mas não gostou daquilo que ouviu do mestre. Foi embora triste. Vamos descobrir o porquê dessa atitude nesse estudo acerca da salvação através de Jesus. O texto é Mateus 19, versos 16 ao 26. E diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres,
e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Disse Jesus: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O jovem rico pensava que amava Deus, até que Jesus lhe revelou seu ídolo e demonstrou-lhe que ele estava fazendo de suas posses um Deus. Ele viera a Cristo para perguntar: o que me falta? A resposta foi: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois segue-me. Só lhe faltava desprender das coisas materiais. Isso não significa que temos que ser pobres para servir a Jesus, mas que Jesus seja o primeiro em nossa vida. É possível estar perdido dentro da igreja? Infelizmente é. Existem os que estão perdidos fazendo coisas erradas enquanto ninguém vê. Mas existe outra classe de perdidos, aqueles que fazem as coisas certas, fazem coisas direito, cumprem aparentemente tudo o que a igreja pede, vivem preocupados com detalhes de regulamentos e normas, mas estão igualmente perdidos. O jovem rico era um rapaz como qualquer jovem da igreja de hoje. Era membro de uma congregação cujos líderes se preocupavam muito com normas, leis, regulamentos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é pecado, fazer aquilo também é. Então esse jovem cresceu tendo o conceito errado de Deus. Imaginavam-o sentado em seu trono de justiça, ditando regras, como um velhinho sentado em cima de uma nuvem, com o rosto sério e uma vara na mão, pronto para castigar o desobediente. Desde pequeno, os seus pais e os seus líderes exigiram o fiel cumprimento de todas as normas. Eram líderes preocupados com a imagem da igreja. O que realmente importava para eles era que as pessoas cumprissem as normas, que fossem bons membros da igreja e nada mais. O jovem rico aprendeu desse modo a cumprir todas as normas e leis. E aparentemente era um jovem bem comportado, ativo na igreja, participava das programações e cultos, podia ser apontado como um exemplo para os outros. Mas alguma coisa estava errada. Ele não era feliz. Tinha a sensação de que estava perdido, apesar de cumprir tudo. Certo dia, anunciaram a chegada de Jesus à sua cidade. A história está registrada no capítulo 10 de Mateus, que nós acabamos de ler. Os líderes da igreja, ainda preocupados somente com o cumprimento rígido das leis, foram os primeiros a sair ao encontro de Jesus. O registro sagrado narra assim: e aproximou-se dele os fariseus, perguntando-lhe e tentando-o: é lícito o homem repudiar sua mulher? Isso está registrado em Marcos 10, 2. Você percebe a inquietude daqueles líderes? Sua grande preocupação era os detalhes, apenas os detalhes. Seria possível que hoje os líderes também caiam no mesmo erro? É pecado cortar o cabelo, é pecado orar sentado, é pecado assistir televisão, é pecado ir na praia. Hoje muitos têm essas perguntas e muitos líderes também ensinam isso para os seus membros.
O Senhor Jesus não se deteve muito tempo a discutir isso com eles. Dirigiu-se aonde estava um grupo de crianças, colocou-as no colo e com amor acariciou-lhes a cabeça e beijou-lhes os rostinhos inocentes. O jovem rico ficou emocionado ao ver aquele quadro. Ele nunca poderia imaginar que Jesus fosse capaz de beijar e fazer um carinho. Não era esta a imagem que ele tinha aprendido acerca do Filho de Deus. Pela primeira vez na vida, teve vontade de abrir o coração a alguém. Correu então para Jesus quando ele estava saindo da cidade, ajoelhou-se perante ele e disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava dizendo, na realidade: Bom mestre, que farei para ser salvo? Eu sinto que estou perdido, não tenho certeza da salvação. Por quê? Acaso não era um bom membro da igreja? Não cumpria todas as normas? Ah, meu amigo, cumprir mandamentos nunca foi sinônimo de salvação. Ser um bom membro da igreja não quer dizer ser salvo. É que, de algum modo, é possível obedecer a tudo e estar completamente perdido? Perdido dentro da igreja? Que coisa mais estranha. O Senhor Jesus tentou levar o jovem do conhecido ao desconhecido. O jovem conhecia a letra da lei, as normas, os regulamentos, e Jesus lhe disse: Tu sabes os mandamentos? Esse foi um tratamento de choque. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Mas a angústia não desaparece. O desespero aumenta. A sensação de estar perdido é cada vez maior. Jesus olhou para ele com ternura e o amou. Sabe, Jesus também ama você. Não importa se você é pobre ou rico, se é preto ou branco, se é feio ou bonito. Ele o ama. Ele o compreende. Isso é o que diz a Bíblia. Você é a coisa mais importante para Deus. Não importa o momento em que esteja vivendo, você, com as suas lutas, com seus fracassos, com seus conflitos, com as suas dúvidas e incertezas, você com as suas deformações de caráter, talvez, com seu temperamento irascível, talvez seja objeto de raiva de outras pessoas, mas é objeto do amor e do carinho de Deus. Pode ser que em algum momento da sua vida você sinta que ninguém gosta de você, que os seus pais não o compreendem, que os seus professores não reconhecem o seu valor, que a sua vida lhe negou as oportunidades que deu aos outros, que o mundo inteiro não te aceita. Mas pode até ser que você não goste de você mesmo. Tudo isso pode, de algum modo, ser verdade, mas saiba com certeza que Deus gosta de você. Jesus o ama, Ele o compreende. Tenha certeza de que Ele está bem perto de você, pronto a te ajudar e a te socorrer e te valorizar. Lá na Judéia, além do Jordão, séculos atrás, Cristo olhou com amor o jovem rico, viu seus conflitos internos, suas lutas, suas angústias, viu sua desesperada situação, perdido dentro da igreja, perdido cumprindo os mandamentos, perdido obedecendo às regras. Sabe qual é o problema? Disse Jesus. Apenas um: você não me ama. Em seu coração não há lugar para mim. E em seu coração só há lugar para o dinheiro. Você está disposto a guardar os mandamentos, mas você não me ama. E enquanto não me amar, eu não aceito nada de você. Não adianta guardar mandamentos, cumprir normas, obedecer regulamentos. Se você não me amar, nada disso tem sentido e você continuará perdido e com essa horrível sensação de vazio na sua alma. Vamos fazer uma coisa? Você agora vai para sua casa, tira do coração o amor às coisas deste mundo e coloca-me como centro da sua vida. E então venha e siga-me.
A Bíblia diz que o jovem, ouvindo isso, ficou pesaroso e retirou-se triste. Que tragédia! Estava mais pronto a guardar mandamentos do que amar o Senhor Jesus. E por que isso? Talvez porque é mais fácil aparentar que se é bom do que entregar o coração a Deus. É possível que você esteja pensando agora: felizmente eu não tenho riquezas. Pode até ser, mas às vezes não precisamos ter riquezas para destronar Jesus do coração. Será possível você amar mais um artista de televisão do que Jesus? Um esporte, um clube de futebol, uma namorada, uma profissão, os estudos, coisas até boas, mas que podem ocupar o lugar de Cristo no seu coração. Pode até ser que você ame mais a sua igreja, a doutrina da sua igreja, o nome da sua igreja, mas não o Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, qual deveria ser a nossa primeira preocupação? Amar a Jesus ou guardar as normas? Às vezes, estamos mais preocupados que os jovens obedeçam às normas e não que amem a Jesus. O interesse de Jesus é diferente. Ele diz: dá-me, filho, o teu coração. Diz ele enquanto bate a porta do coração humano. Há algo que nunca deveríamos esquecer. É possível, de alguma maneira, cumprir normas sem amar a Jesus, mas é impossível amar Jesus e deixar de cumprir as normas. Então, qual deveria ser o nosso primeiro interesse? O nosso grande objetivo? Se o ser humano amar a Jesus com todo o seu coração, será incapaz de fazer algo que magoe o seu Redentor. Sua vida, em consequência disso, será uma vida de obediência. Então, o amar Jesus está em primeiro lugar. Quando amamos a Jesus, nós cumprimos os mandamentos de uma forma natural. Isso não é o contrário. Sabe qual é o nosso grande drama na vida espiritual? Sabe por que nós não somos felizes na igreja? Porque falta amor a Cristo. Estamos na igreja porque gostamos dela. A sua doutrina nos convenceu. O pastor fez um apelo irrecusável. Estamos na igreja porque os nossos pais querem, ou então para agradar alguém, ou a nossa família, ou aos nossos filhos, ou a nossa esposa, ou simplesmente porque todo ser humano tem que ter uma religião, mas não porque nós amamos a Jesus, a ponto de dizer: eu não posso viver sem ti. Como ser feliz ao lado de alguém que não se ama? O batismo é uma espécie de casamento com Cristo. Muitos cristãos talvez pudessem dizer: Senhor, eu estou na igreja, batizado há tantos anos. Nesse tempo todo, de alguma maneira, cumpri o que a igreja pediu, mas eu nunca fui feliz. Por quê? Porque não é possível ser feliz ao lado de alguém que não se ama. Conviver ao lado de alguém que se ama já é uma tarefa desafiante. Imagine quando não há amor. Nunca poderemos ser felizes estando na igreja porque nascemos nela, ou por causa da pressão social, religiosa ou familiar. Todos os motivos só têm algum sentido quando o grande motivo é o amor por Cristo. Se não for assim, a vida cristã se tornará um infortúnio, um fardo horrível de se carregar. Fazer as coisas só porque fomos batizados, só porque temos que cumprir as normas de uma igreja que assumimos, só para agradar aos homens, é a pior coisa que pode acontecer. Sempre estaremos pensando em sair, em abandonar, em parar, em desistir. Estaremos sempre fazendo coisas erradas. Todas as normas da igreja, todas as coisas que tenhamos que abandonar, tudo que tenhamos que aprender, terá algum significado unicamente quando o amor de Cristo constranger o nosso ser. A nossa primeira oração não devia ser: Senhor, ajuda-me a guardar os mandamentos, mas sim: Senhor, ajuda-me a amar-te com todo o meu ser. O jovem rico partiu triste e não voltou mais. Estava pronto a ser um bom membro de igreja, mas não a entregar o coração ao Mestre. Alguma vez você já se perguntou por que está na igreja?
Você acha que Cristo veio a este mundo para que as igrejas estivessem cheias de pessoas tentando portar-se bem? Ou ele veio para que as pessoas fossem realizadas e felizes? Nesse momento, embora você não possa vê-lo, Jesus está aí mesmo perto de você, com os braços abertos, dizendo: venha a mim, meu filho. Você está triste? Venha a Jesus. Ele confortará a sua alma cansada. Se você se sente só, venha a Jesus. Ele preencherá o seu coração de maneira que não sentirá mais nada e nem o frio da solidão. O peso da culpa de algum erro passado te atormenta. Venha a Jesus. Ele morreu para pagar o preço dos seus erros e está disposto a dar-te hoje a oportunidade de começar uma nova experiência. Não importa quem é você, se você é membro de igreja, se você cumpre os mandamentos. O que importa é o seu presente, o que importa é o seu futuro com o Senhor. Não deixe que nada atrapalhe essa comunhão entre você e o seu Deus. Ame o Senhor de todo o seu coração. Venha a Jesus e lembre-se, você é a coisa mais linda que Ele tem nesse mundo. Ele o ama e deseja fazer parte da sua vida. Você está disposto a abrir o coração? Esta é a nossa palavra nesse primeiro dia de Café com Palavra para o seu coração. Que Deus te abençoe e vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, eu te agradeço porque, ó Deus, essa palavra é importante, ela é viva e eficaz e que ela possa ser verdadeiramente um desafio para as nossas vidas. Que possamos amar-te em primeiro lugar e deixar esse mundo para trás. Obrigado pelas bênçãos, abençoa o dia de todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra. Para a honra e glória do teu nome é que nós oramos. Amém.